Olá, nesse vídeo iremos aprender uma função bem interessante, a função desloc, onde que por si só nós temos uma tabela que tem o estado e os times de futebol. Peguei umas informações no próprio Google, mas também não, se caso algum time não está listado, não é o objetivo demonstrar vários times e sim a função desloc. Com isso, iremos acrescentar uma validação de dados onde ao informar o estado, aparece todos os times referentes ao estado. Então, vamos lá. Primeiramente, temos que pegar e fazer uma validação de dados referente aos estados. Então, vamos pegar aqui. Eu clico nessa célula. Não, primeiro vamos abrir uma nova planilha. Vem aqui, abre uma nova planilha. Ok? Eu clico em cima da célula A2, que é a primeiro estado, né? Ctrl Shift para baixo para selecionar todos. Dou um Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V. Ok, feita essa primeira parte. Agora vamos remover a duplicatas. Venho na guia dados, remover duplicatas. Dou um ok, certo? E já removeu os textos que estavam duplicados. Agora vamos fazer uma validação de dados, nossa primeira lista. Venho aqui na guia dados, se caso você estivesse em página inicial, venho na guia dados, validação de dados, seleciono permitir, vai estar em qualquer número, bota lista, e aqui, clique nesse item, venho e seleciono os estados. Dou um ok e dou um ok. Automaticamente, todos os estados que tem na nossa lista aqui, que tem uma lista até com 69, está aqui. Certo? Vamos deixar aqui. Ok? Agora vamos aplicar a função desloc. Para isso, vamos lá. Desloc, já dá uma mensagem aqui. Ó, retorna uma referência a um intervalo que possui um número específico de linha e coluna com base no seu conjunto de dados. Então vamos lá. Desloc, ele me pede qual que é a referência? A referência é a unidade federativa, né? O F. Ponto e vírgula. Para isso, iremos aplicar a função corresp, porque ele localiza dentro de um conjunto de dados um item, uma matriz, um texto que nós direcionar. Então, corresp, vamos abrir, corresp, ó, retorna a posição, ele retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico. Corresp, então, qual que é o valor procurado que estamos procurando? É o estado, então é Acre, né? Clico em Acre, poderia botar célula D2, escrever D2. Qual que é a matriz? É essa primeira. Clico em cima, Ctrl Shift para baixo, selecionando toda ela. Ponto e vírgula. Ele me pede uma correspondência é menor do que, correspondência exata, ou é maior do que. Eu quero uma correspondência exata. Fecho, ponto e vírgula. Agora me pede quantas colunas quer que se desloque. Eu quero que uma. Por que uma? Eu quero que essa unidade federativa ache os times de futebol. Com isso é 1. Se caso você quisesse que deslocasse para a esquerda, você colocaria menos 1. Nesse caso, eu quero que se desloque apenas uma coluna. Qual que é a altura? Ele pede. Para isso, iremos aplicar outra função, cont.c, que ele calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, qual que é? Eu também seleciono ela. Ele me pede qual que é o intervalo. O intervalo, novamente, é a coluna A, né? Dou um clique na primeira célula, Ctrl Shift para baixo, selecionando toda ela, venho ponto e vírgula e agora seleciono D2. No caso aqui não está deixando selecionar, eu escrevo D2. Automaticamente ele já selecionou essa célula. Coluna D, linha 2. Ponto e vírgula, fecha parênteses e fecha parênteses. E dou um OK. Automaticamente ele já achou no estado Acre a primeira linha, primeiro time, no caso é Andira. Então, só que eu não quero um por um, eu não quero botar por exemplo qual que é a localização conforme
a abertura da função corresp, e tudo manualmente, por exemplo, botar 2, 3, se eu colocasse 2, ele me retornar Atlético, Galvez e assim por diante. Para isso, vamos criar uma validação de dados. Venho com essa função pronta, clico aqui em cima, seleciono toda ela, dou um Ctrl C para copiar, ok? Venho aqui nessa célula mesmo, na E2, validação de dados, permitir, eu coloco lista, e qualquer fonte eu copio, e dou um Ctrl V, copiando, dou um ok, e pronto. Automaticamente todos os times correspondentes ao estado Acre está aqui listado. Vasco, Naus e assim por diante. Agora, vamos agora selecionar um outro estado para ver a mudança. Minas Gerais, automaticamente já puxou os estados. Por exemplo, Cruzeiro, os times no caso, né? Boa Esporte, Tombense. Agora vamos ver Rio Grande do Sul. Já puxou Internacional, Grêmio, Juventude. Vamos para um outro estado. Rio de Janeiro. Aqui, ó, podemos ver Bangu. Vamos para aqui, Botafogo, Fluminense e assim por diante. Essa função desloque é bem interessante caso você está trabalhando, por exemplo, com algum cadastro dentro da sua empresa, onde você pode fazer uma determinação para o Excel. Excel, quando eu selecionar, por exemplo, algum estado ou um funcionário diante de um setor, você me retorne somente se eu selecionar, por exemplo, o setor, digamos que nós estamos dentro de uma empresa e nós estamos apenas querendo saber quais são os funcionários dentro do setor da contabilidade. Eu posso selecionar, por exemplo, aqui vai estar setores, né? Contabilidade. Quando selecionar contabilidade, vai estar tudo os nomes dos funcionários correspondentes ao setor de contabilidade. Nesse vídeo, acabamos de ver 3 funções importantes do Excel, que é a desloque, corresp e cont-c.